E isso a gente está falando de uma população de 1 bilhão de pessoas no mundo que estão com excesso de peso, estão acima do peso corporal. Eu estou falando de um paciente que tem mais risco de infarto, de AVC, de infertilidade, né? Prejudica a fertilidade, exatamente. 60%, exatamente, 60%. A obsessão por magreza não é novidade, mas a forma como tentamos alcançá-las muda com o tempo e com a tecnologia. Nos últimos anos, um novo tipo de medicamento transformou o cenário de emagrecimento. As chamadas canetinhas emagrecedoras, como o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro, rapidamente se tornaram protagonistas de uma revolução farmacológica, ao prometer perda de peso significativa com a simples aplicação semanal. Mas como toda revolução, essa também levanta dilemas. O uso estético de medicamentos desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2, a automedicação sem acompanhamento médico e os efeitos colaterais subestimados, uma possível relação com transtornos alimentares, sarcopenia e distorções na relação com o corpo. Neste episódio, vamos entender o que está por trás do fenômeno das canetas injetáveis para emagrecer, como elas funcionam, para quem são indicadas e o que elas revelam sobre a nossa relação com a comida, com a estética e com o nosso próprio corpo. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi. Eu sou Adriana Monteiro e esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima para trazer aqui com vocês. Seja muito bem-vinda a endocrinologista Luíse Cruz. Ai, bom dia, amigas. Um prazer estar aqui e falando de um tema tão importante que é a obesidade, né? Então fiquem com a gente, porque tem muito assunto importante que trataremos hoje. É um prazer tê-la, Lu. A gente está conversando sobre fazer esse episódio já tem tanto tempo, né? Saiu. E saiu numa hora muito importante, porque houve esse ano, né? Este ano teve muita mudança. Então, esse podcast está vindo na hora certa, com consenso novo, orientações novas. Então, na hora certa, tudo acontece. Então, eu acho que eu vou puxar já um gancho, tá certo, minha amiga? À vontade. Estava ali vendo nas entrelinhas dos artigos que algumas mudanças a respeito da classificação, obesidade, sobrepeso, ganho de peso, etc., chegaram nesses novos consensos. O que é que tem de novo e por que é que eles resolveram fazer esse tipo de mudança? Sim. Hoje tem uma nova proposta de classificação da obesidade. E por que isso é importante, gente? Para entender que nós não estamos falando apenas de estética. Eu sei que muitas pessoas têm como objetivo de perder peso, se olhar no espelho e se identificar, gostar do que está sendo refletido, mas para entender que a obesidade é uma doença. E como doença, merece tratamento e merece respeito dos familiares, dos profissionais que cuidam dessa doença. Então, para tentar, né, melhorar a visão que principalmente as pessoas que não têm obesidade, né, acabam tendo preconceito, hoje, qual que é essa nova classificação proposta? Não existe mais sobrepeso, é obesidade. Se a pessoa tem excesso de gordura, a gente classifica como obesidade. Mas como que a gente sabe que esse paciente tem excesso de gordura? O ponto de partida ainda continua sendo o IMC, Índice de Massa Corporal, que é o peso à altura ao quadrado. Então, quando o paciente tem um IMC a partir de 25, associado a algum desses outros critérios, a gente fala que ele tem excesso de gordura corporal. Então, um IMC a partir de 25 com circunferência abdominal aumentada, ou relação cintura-altura aumentada, ou uma bioimpedância ou uma DEXA mostrando excesso de gordura, que no homem é a partir de 25% e na mulher a partir de 30% de gordura corporal. Então, eu classifico este paciente como obesidade. Então, baixou o IMC para 25? Porque antes 25 era sobrepeso. De 25 a 30 era sobrepeso e a partir de 30 era obesidade. Hoje não. Uma pessoa com IMC a partir de 25, mais alguma dessas alterações que demonstram excesso de adiposidade, eu falo que esse paciente tem obesidade. Então, o termo sobrepeso, ele desaparece. Olha que interessante. E ainda tem aquelas classificações obesidade grau 1, grau 2, mórbida. Aí agora entra como obesidade clínica e pré-clínica.
Obesidade clínica é quando esse excesso de tecido gorduroso está trazendo alguma complicação para o paciente. Pré-diabetes, diabetes, esteatose hepática, dislipidemia, né, colesterol alto, hipertensão, síndrome dos ovários policísticos, apneia do sono. Então, quando esse excesso de tecido gorduroso vem acompanhado de comorbidades, de doenças. E uma obesidade pré-clínica é quando o paciente metabolicamente ainda não tem nenhuma alteração, né? Outra coisa importante na obesidade clínica e que também às vezes é deixado de lado, artrose, sobrecarga mecânica das articulações, né? Então isso também faz parte da clínica da obesidade, a artrose. E isso a gente está falando de uma população de 1 bilhão de pessoas no mundo que estão com excesso de peso, estão acima do peso corporal. 60% da Exatamente. população brasileira. 60%, minha gente. Não é pouca coisa. Quando a gente usava só a obesidade, a gente classificava mais ou menos 30%, mas hoje, levando em consideração esse sobrepeso, né, que é um termo que pela nova proposta vai deixar de existir, 60% da população tem excesso de gordura. E quando eu falo em excesso de gordura, eu não estou falando só, né, da composição, do fenótipo daquele paciente. Eu estou falando de um paciente que tem mais risco de infarto, de AVC, de infertilidade. Então, por isso que é importante a gente conscientizar da importância do tratamento da obesidade. Né? E aí, tratamento, o leque é grande. Quando eu falo tratamento, eu não estou falando exclusivamente de medicamento. E assim, gente, por que a gente também quis trazer esse tema, né? Porque a obesidade, muitas vezes, é levada como uma característica pessoal. E a ideia mundial é conscientizar as pessoas de que não é somente uma característica pessoal. Ele traz comorbidades, é uma síndrome metabólica, ela tem várias mudanças no nosso corpo e não só pode trazer doenças como já afetar a pessoa naquele momento, ela não está sabendo que vai acontecer, de repente ela precisa fazer uma cirurgia. Com certeza. E mais do que uma síndrome pessoal, eu acho que a obesidade muitas vezes é vista como uma identificação de caráter, né? É uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não tem força de vontade, é uma pessoa que não consegue manter rotina. E, gente, a gente já sabe hoje em dia que a obesidade ou o excesso de peso é multifatorial e é patológico, uma doença que deve ser tratada. Multifatorial. E esse tecido gorduroso, ele produz substâncias inflamatórias e que sai inflamando diversos órgãos. Inclusive, é uma área do cérebro chamada de hipotálamo, que é a área do cérebro que controla nossa fome, nossa saciedade. Então, quanto mais acima do peso o paciente tiver, mais substância inflamatória ele vai produzir e essa região do cérebro, ela vai perdendo a capacidade de sinalizar ao paciente de que ele está saciado. Puxando assim um pouquinho do que a gente estudou, porque a gente se conhece já tem um tempinho, né, amiga? Não vamos nem falar para não denunciar. Mas, antigamente, quando a gente falava de obesidade, geralmente você usava apenas inibidores, né, de saciedade, inibidores da fome, né? Uhum. Vou falar aqui os nomes, tá? Citalopramina, Fetoprorex. A gente está falando de um passado recente, né, gente? Até 10 anos atrás, as medicações para tratar a obesidade eram muito restritas. E todas elas tinham ação no sistema nervoso central e com isso causavam muitos efeitos colaterais. Insônia, pressão alta, muita alteração de humor. Então, por exemplo, quem era dependência, né? Então, quem era hipertenso não podia usar. Quem estava em tratamento de depressão, de transtorno de ansiedade, não podia usar essas medicações. Associado com a obesidade. Exato, muito. Então, além de a potência ser bem menor, né? Porque as medicações que a gente tem no mercado hoje em dia podem ser equiparadas a uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Tanto que a gente fala que o futuro da cirurgia bariátrica, né, é cada vez mais restrito, com a potência dessas novas medicações. Até 10 anos atrás, a gente considerava uma medicação como efetiva para o tratamento da obesidade quando ela proporcionava 5% de perda de peso. Nossa. Que é o caso da citalopramina. Vão ficar loucos quando souberem a porcentagem de perda de peso que tem com as medicações hoje, atuais. A partir de 20%, né? A tirzepatida, hoje, não são todos os pacientes que terão a mesma resposta e nunca se compare com quem está do seu lado, que cada metabolismo é de um jeito, mas tem um percentual de pacientes que tem mais de 25% de perda de peso. E tem novas medicações ainda em estudo que esse percentual é ainda maior. E por que essas medicações elas oferecem um potencial diferente de perda
perda de peso? A gente sabe que essas canetinhas são análogos de incretinas, não é isso? Isso, E são alguns- hormônios que nós produzimos, né? Isso. Então, descobriu-se que nosso intestino também é um órgão endócrino. Ele também produz hormônios que comandam a fome, a saciedade, o metabolismo do açúcar, o metabolismo do colesterol, o depósito corporal, a nossa termogênese. Então, a partir do momento em que se descobriram esses hormônios, criaram-se medicações para simular a ação desses hormônios. Quando a gente come, gente, começa toda uma cadeia metabólica, hormonal, para poder sinalizar o cérebro de que está chegando comida ali no estômago, né? Então, no indivíduo saudável, com peso normal, que tem toda a produção hormonal normal, o GLP-1, ele diminui a contração do estômago, fazendo a comida ficar parada mais tempo ali para poder ajudar na digestão. Ele vai lá no cérebro e aumenta a saciedade e diminui a fome. E ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, ele estimula a produção de insulina lá no pâncreas, mas estimula a insulina de acordo com o nível de açúcar no sangue. Se o nível de açúcar no sangue está normal, ele não vai estimular. Se subiu um pouquinho, ele estimula um pouquinho. Então, é dependente de glicose essa estimulação de insulina que o GLP-1 causa. Só que nosso GLP-1 natural, ele é produzido pouquinho e rapidamente ele perde efeito. Então, essas moléculas, né, criadas em laboratórios, análogas ao GLP-1, conseguem ter uma duração maior e uma potência maior. Então, esse efeito é potencializado. Então, traz muito mais saciedade, diminui muito mais a sensação de fome. Então, tudo é potencializado. Por isso que leva à perda de peso, né? E a gente vem falando, né, desses análogos de GLP-1 há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, né? Exatamente. O primeiro foi o Victoza, né? Isso, que foi o mais, assim, né, o mais famoso, o mais E caro. que mudou absurdamente o tratamento da obesidade. Foi ali que o tratamento da obesidade mudou de figura, né? Mudou de configuração e a gente conseguiu tratar uma população que até então não tinha como ter um tratamento medicamentoso e acabava indo para a cirurgia bariátrica. E na verdade o que eu percebo dessa evolução é que quando a gente foi descobrindo que a obesidade é uma síndrome metabólica, que o tecido gorduroso ele também emite, né, seus hormônios, a gente começou a tratar com hormônios, então a gente está tratando um pouco da causa da falta. Fisiopatologia. Da fisiopatologia, ele está indo mais profundamente. E talvez, eu acredito, por isso os resultados são muito melhores. A minha questão, que aí eu já vou trazer a polêmica, mas é para todo mundo usar? Primeiro, quem é que pode usar os análogos do GLP-1, né? A semaglutida, a tirzepatida, que é o análogo do GLP-1 e do GIP, que daqui a pouco a gente pode explicar. Então, para quem que essas medicações foram criadas? Primeiro de tudo, para quem tem diabetes tipo 2. Pronto, era isso que eu queria trazer, gente. Não foi pesquisado especificamente para obesos. Essas medicações todas, desde o Victoza até, né, a mais recente, o Mounjaro, todas elas, os estudos iniciais foram para ver se elas tinham segurança e eficácia no tratamento do diabetes. E viu-se nesses estudos que os pacientes, além de ter o bom controle do diabetes, também levava à perda de peso. Então, eles começaram a fazer estudos numa população com obesidade, sem diabetes, para ver a segurança cardiovascular, metabólica e se realmente levavam a perda de peso satisfatória. E aí o mundo se abriu para o tratamento da obesidade, porque viu-se que essas medicações, além de terem segurança cardiovascular, quando eu falo em segurança cardiovascular, gente, significa que não vai alterar a fisiologia cerebral, não vai interferir no mecanismo neurológico, no coração. Vai aumentar risco de infarto, nem nada do tipo. De AVC, como as medicações mais antigas interferiam, né? Causavam essa interferência. Então, além de mostrar segurança cardiovascular, elas mostraram segurança cardiovascular. O que é isso? Que eu ia falar. Diminuíram o risco de infarto e de AVC. Olha só. Além de não aumentar, diminuíram. Ou seja, elas começaram sendo tratadas para uma população com diabetes do tipo 2, viu-se o efeito colateral da perda de peso e passou a ser estudada para a obesidade e sobrepeso. E hoje já é visto que tem eficácia nessa população de obesidade e sobrepeso. Exato. Só que o que muda é o nome, né? O nome do fabricante. Para diabetes usa-se Ozempic, Mounjaro. Para obesidade usa-se Wegovy e a outra é Zepbound. O Zepbound, a tirzepatida, ela tem nos Estados Unidos, mas enfim, nos Estados Unidos é um pouco diferente o FDA, né? A Anvisa de lá.
Aqui no Brasil, a molécula só pode perder a patente, a tirzepatida só vai perder a patente, o Mounjaro, daqui a 10 anos. É a saúde, gente, né? Então, é uma medicação, mesmo a medicação que a Lilly produz, mesmo o Mounjaro, né, a original, ela tem indicações, contraindicações, efeitos colaterais. Imagina lá que a gente não sabe a procedência e o que é que tem ali naquele frasco. Então, não brinquem com a saúde, né? Isso pode sobrecarregar seu fígado, seu pâncreas, você ter uma hipoglicemia, ter uma insuficiência renal, porque pode causar tantos vômitos e esse paciente fazer uma síndrome renal. Então, não é brincadeira, não façam essa medicação sem orientação médica. E mesmo com orientação médica, não use manipulado. Boa! E outra coisa, gente, o uso que eu chamo assim, recreativo. O que é uso recreativo? Não tenho indicação médica, mas acho que quero perder um peso, vou ali, compro a canetinha, faço uso. Que até há pouco tempo poderia comprar sem receita médica, agora já tem que ter receita. Foi que já importantíssima essa nova legislação, exato. E por quê, gente? Não é frescura. A questão é a seguinte, como é uma medicação que ela tira a sua fome, e ela tem efeitos metabólicos, não só sobre a glicemia, mas sobre os nossos eletrólitos, sódio, potássio, etc., as pessoas podem simplesmente desnutrir. Sim. Perder massa muscular, perder massa gorda. Tem um dado muito relevante com relação a isso, que os estudos mostraram que a perda de peso é de massa gorda, né, de adipócitos, mas também de massa magra, de músculo. Até 40% da perda de peso dos análogos de GLP-1 de GIP pode ser apenas de músculo. Ou seja, você está perdendo tudo. E precisa de músculo para quê, gente? Para ter mais. É onde vem o depósito de glicose, o metabolismo funcionar de uma forma geral. Então, esse paciente... tentar poupar a musculatura desse paciente. Quanto mais músculo a gente tem, mais ativo é nosso metabolismo. Se esse paciente perde muita massa muscular, o metabolismo vai ficar lento. Aí, quando chegar na fase de manutenção, esse paciente não vai conseguir manter o peso perdido. Aí vem o efeito rebote. Aí vem a culpa da medicação. Ah, parei de tomar medicação, ganhei o dobro. A culpa não é da medicação. Primeiro tem a memória metabólica. Sim. O corpo sempre vai lembrar do peso máximo que o paciente já teve na vida. E vai fazer de tudo para manter ali. É o set point, né? Nosso cérebro, ele é do tempo das cavernas. Ele ainda não entende que a obesidade é uma doença e que essa doença pode trazer várias complicações. Ele sempre acha que aquilo ali é o peso confortável. E que a gente está na caverna com fome, caçando uma vez por semana, né? Exatamente, né? Então, na hora que o paciente começa a emagrecer, independente do meio que ele está usando para emagrecer, o cérebro entende que isso é uma situação de perigo, que é uma privação alimentar, então ele começa a criar medidas de adaptação para evitar a perda de peso. Então, o metabolismo diminui, a fome aumenta, né? Para tentar manter aquele peso máximo na vida. Então, quem já teve, por exemplo, um paciente com 100 quilos, que está ali, né, com obesidade, e ele emagreceu, chegou a 80, ele vai vendo que quanto mais perto desses 80 quilos, desses 20 quilos a menos, vai ficando mais difícil. Por essas medidas de adaptação que o metabolismo vai criando para não se distanciar muito ali dos 100 quilos. Me corrija se eu estiver errada. Cada quilo que a pessoa perde, ela aumenta 80 quilocalorias de fome, não é isso? Sim, exatamente. A taxa metabólica basal também vai diminuindo. Nossa. E aí, vamos supor que esse paciente emagreceu esses 20 quilos de uma forma saudável, com orientação médica, nutricional, fazendo musculação. Então, ele conseguiu poupar massa muscular. Esse paciente vai ter uma fase de manutenção muito melhor do que aquele paciente que quis emagrecer esses 20 quilos em 2 meses, que não fez musculação, que perdeu muita massa muscular. Né? Então, quando esse paciente que perdeu esses 20 quilos, mas na hora que a gente vai fazer uma bioimpedância e ele perdeu muito mais músculo do que a gente deseja, a chance dele reganhar peso mais rápido é muito maior. Sim. E aí vem outro problema, né? Quando se emagrece muito rápido. Ah, quero emagrecer, quero ter rapidez. Gente, não existe rapidez na perda de peso. Você pode até perder rápido, mas o ganho acaba vindo na mesma velocidade. Então, quando se emagrece rápido e você não dá seguimento na fase de manutenção e reganha esse peso, quando você volta para os 100 quilos, você volta com muito mais tecido gorduroso e menos musculatura. Então, a composição corporal, apesar de você estar com os mesmos 100 quilos, a composição corporal é pior. Entendi. Então, toda vez que você emagrece e reganha, nestes reganhos a composição corporal vai sempre piorando. É como se você tivesse mais gordo efetivamente, porém mais magro na balança. Exatamente. Mas o percentual de gordura e uma outra coisa que você falou da perda de massa muscular.
Quando a gente emagrece, infelizmente, a gente não perde só gordura. A gente também perde musculatura. E há meios de se minimizar essa perda de massa muscular. Uma delas é essa perda de peso saudável, né? Sem perder exageradamente, fazer dietas malucas, restritivas, com pouca proteína, porque vai perder muita massa muscular. A musculação também é fundamental para minimizar a perda de massa muscular. Mas existe uma coisa interessante também. Quando se faz a análise, acha, perdeu muito músculo. O que acontece quando a gente está acima do peso? Existe depósito de gordura dentro do músculo. É o que a gente chama de mioesteatose. Rapaz, não Não sabia. existe a esteatose hepática. Outra Tô novidade. aprendendo, hein? Inédito. Não existe a esteatose hepática, a gordura no fígado. Também existe a gordura dentro do músculo. Jesus me salve. Então, na verdade, todo esse percentual que acha que está perdendo de musculatura, perdi X% de músculo. Na verdade, é porque perdeu-se também um pouco da gordura que estava dentro deste músculo. Imagina um cupim ali, sabe aquele Entendi. Que fica por dentro, a gente olha por fora, não vê nada. Exato. E tudo Então, isso chama mioesteatose. E tem como medir isso? Um dos exames melhores para se fazer isso tem a DEXA, aquele mesmo aparelho que faz a densitometria óssea. Você me pediu, ela me pede tudo. Aquele exame a gente pode ver essa composição. A ressonância também é um dos melhores exames para a gente ver esse processo. Então, existe a mioesteatose. Então, o paciente fala, meu Deus, perdi muito músculo. Mas se ele fez tudo direitinho, provavelmente o que ele perdeu pode ter sido só dessa mioesteatose. É como se murchasse o músculo ali e ficasse só Exatamente. músculo Só mesmo. músculo mesmo. Interessante. Exato. E, Dudinha, eu vou trazer polêmica de novo. Pra galera que tá usando aí, porque gosta, né? Uso recreativo. Uso É legal, recreativo. vai casar daqui a um mês, precisa fit no vestido de casamento. Quais são os riscos quando esta pessoa está ali usando anticoncepcionais? Vamos lá. Se você está usando tirzepatida, Monjaro, e usa anticoncepcional oral, mude urgente, porque Vai esse engravidar, vai Vai marcar voltar aqui, Vai sair de lá pra cá. Pronto, Exatamente. fechou o ciclo. Então, a tirzepatida e anticoncepcional oral não combinam. Tem que mudar de método anticoncepcional. E Vai pro DIU, vai pra camisinha, coito Isso. interrompido. Exato. E outra coisa, gente, também A importante. semaglutida não precisa, tá? Você pode usar o É anticoncepcional. só tirzepatida, né? Só tirzepatida. E, gente, essa questão da inflamação metabólica, da mudança da resistência insulínica, etc., é tão importante que já tem artigos recomendando, né, para fertileutas e ginecologistas que trabalham com mulheres com infertilidade, né? E que tem ali o que a gente chamava de sobrepeso, mas que agora a gente vai chamar, né, de obesidade Isso. subclínica ou clínica, a depender. Pré-clínica e clínica. Pronto. Aham. E o fato de você simplesmente usar a medicação, qualquer inibidor de GLP-1 ou GIP, você já tem um incremento na fertilidade. Por quê? Porque ele também vai agir, né, contra essa parte inflamatória nos ovários, nos hormônios. A perda de peso vai ajudar a melhorar esse perfil hormonal da mulher. Melhora muito a sensibilidade à insulina. A insulina Isso. tem um efeito gigantesco sobre LH, FSH, saúde do ovário, fertilidade feminina, né? E com 5% de perda de peso, a gente já consegue ter uma melhora metabólica. Isso continua. Com 10% de peso, eu vou melhorando mais ainda. Então, você pode dizer, não perdi nada. Mas esse 5% Foi muito. foi muito. Muito. Já faz uma diferença gigantesca para o metabolismo do paciente. E daí vem os bebês Ozempic. Bebês Ozempic. Os bebês que chegaram na Gente, mão de por Drita favor, depois de uma perda de peso com ou sem canetinha, que é isso que é legal a gente colocar. Isso não é só da canetinha, É. é da perda de peso. E outra coisa, para quem está usando semaglutida e quer engravidar, por favor, suspendam 60 dias antes de começar as tentativas. Isso. A tirzepatida, hoje em dia, a gente pede em torno de 30 dias. Isso. Por quê? Porque não tem estudos em grávidas. É. A gente não sabe, provavelmente, né? Não tem. Mas não tem estudo em grávida. Então, Então, a pessoa tá usando para melhorar a infertilidade. tem que se prevenir. Tem que se prevenir. Tá? Para usar o método acompanhamento. Exato. Então, tem que E outra coisa, gente, que eu acho muito perigosa. Vou fazer uma cirurgia. Ah, isso acontece muito. Usa algum remédio? Não. Tem certeza? Não. Não, aí tem uma coisa muito engraçada. No tem final- paciente, não vou te falar, Vai. paciente só
ele chega perto do anestesista e aí o anestesista vira padre. Se Isso ligou? ele faz. Aí faço uma confessionário. Não falou nada, não uso medicação nenhuma, não faço uso de droga recreativa nenhuma. Quando chega os anestesistas, eu uso isso, aquilo. Mas não falou por quê? Porque é só vitamina. E aí dentro dessas vitaminas, muitas vezes se encontra o Ozempic e o Mounjaro. Gente, se você vai fazer qualquer cirurgia, isso já aconteceu comigo uma vez, eu tive que cancelar a cirurgia por conta disso. Então, as orientações estão dadas na mesa. Se você vai fazer qualquer cirurgia, lembre que um dos efeitos do análogo GLP-1, do GLP-1 de uma forma geral, é retardar o esvaziamento gástrico. Quando a gente vai fazer uma cirurgia que requer uma anestesia com intubação, né, uma anestesia controlada, precisa estar com o estômago totalmente esvaziado. Então, se você está com medicação que retarda esse esvaziamento, aquelas 12 horas recomendadas pelo anestesista vai ser o quê? 24 horas, 62 horas, a gente não sabe. Então, por isso, a recomendação atual é que você suspenda essa medicação 3 semanas antes, seja o Ozempic, ou a semaglutida, ou a tirzepatida, que é o Mounjaro, tá? Avise ao seu médico, preferencialmente, mas se você não quiser avisar, tudo bem, pelo menos avise ao anestesista 3 semanas antes, para que ele possa de organizar, mas não avise no dia não vai dar tempo. E se for uma cirurgia de emergência, paciência, a gente vai lutar, mas a gente sabe que, né, às vezes você não vai poder ser estubado. Forte, né? Não tem escolha. Às vezes seria uma anestesia mais simples, a gente vai precisar converter numa geral, justamente porque o estômago tá cheio e tudo mais. Então, são medicações que vocês, ali no confessionário do anestesista, lembrem de falar. E até mesmo, isso é uma coisa interessante, quando fala, tá usando alguma medicação? Não. Tá usando anticoncepcional? Tô. Né? Os pacientes às vezes perdem a noção do que tá tomando, tá usando qualquer coisa, não deixe de falar, porque tudo isso, né, pode ter alguma interferência. Acha que é besta, mas pode ter uma interferência. Com certeza, exatamente. E me diga aí, o que tá rolando de novidade, assim? Porque essa coisa do GLP-1, da GIP, etc., ela sempre tá crescendo. E, se eu não me engano, tá sendo estudada uma terceira... Na verdade, tem várias medicações em estudos e todas elas baseadas nestes hormônios intestinais, né? Que ajudam na fome, na saciedade, na termogênese. E aí nós temos 2 medicações, dentre essas tem 2 que já estão com estudo um pouco mais avançado, que é que é um trava-língua, peraí. Cagricema. Meu Deus, vai ter que trocar o nome no Brasil, tá? Esse trava-língua vai. Acho que eu li sobre isso. Cagricema. Vai ter que mudar, gente, no Brasil, não tem condições. Peraí, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu pedir ajuda aos universitários, porque é um trava-línguas. Cagricema, exato. Cagricema. Então, tem o cagricema, que é como se fosse uma junção de vários hormônios intestinais. E tem também a retatrutida. Sim, já tinha ouvido falar. Exato. Essa retatrutida, as 2, não sei qual que vai vir primeiro, já estão em uma fase mais avançada de estudo. E, gente, elas ainda estão em estudo. E já tem médico vendendo essas substâncias. Então, alô, não caiam nessa. Pode ser uma insulina ali dentro. Pode ser um pouco... Exatamente. Porque ainda está em estudo. Primeiro, mesmo que ele já tivesse esta medicação, ainda não se concluiu o estudo. Então, será que não aumenta o risco de infarto, de AVC, de pancreatite, de hepatite também, não é? De câncer. Então, a gente não sabe a segurança ainda dessa medicação. Como é que você vai fazer o seu paciente de cobaia? Não, os estudos científicos estão aí para isso, para poder fazer todo esse papel, né? Então, o futuro do tratamento da obesidade é muito promissor, com medicações cada vez mais potentes. E com isso a cirurgia bariátrica vai perdendo espaço, né? Porque elas são medicações com alta potência e com segurança. E uma pergunta curiosa, aqui no Brasil, se eu não me engano, eles já liberaram, né, isso do ponto de vista de saúde pública, um desses inibidores, né, um desses análogos de GLP-1. Confirma essa... Liberaram o quê? Para o SUS, que você diz? Para tratamento de obesidade grave. Ainda não. É um projeto, É um projeto, exatamente. Existe um projeto, gente, tá certo, para poder tentar. Eu lembrava que era um projeto. Até foi agora no primeiro semestre que teve a votação aberta, né? A população participei para votar, mas ainda não temos uma decisão. Não temos uma decisão. Porque como ele traz, né, benefícios, é uma medicação todas elas são de altíssimo custo, né? E por isso que são contrabandeadas, são roubadas das drogarias, né, das farmácias, são vendidas em frações da maluquice, né, junto com potássio, com insulina, a gente está horrorizada, viu?
Então, para fazer o tratamento dos pacientes do SUS na atualidade, a gente tem, né, do ponto de vista de saúde pública, um país que tem 60% das pessoas, né, com obesidade. Então, a gente vai usar a cirurgia bariátrica e as medicações mais antigas. Que tem um custo muito mais acessível, infelizmente, né? E as outras terapias também, mudança de estilo de vida. A gente está falando das canetinhas, mas as canetinhas, eu gosto de falar, que elas só vão mudar a sua vida se você mudar seu cérebro. Nossa. É igual a cirurgia bariátrica, ela não opera a sua cabeça. Então, não adianta, e por isso que eu falo assim, o uso recreativo, porque eu quero perder peso em um mês. O que acontece? Você não está com orientação nutricional, você não está fazendo atividade física regular, né? Então comece do básico, comece comendo melhor, se exercitando, dormindo bem, e aí o seu médico, né, vai te indicar a dose certa, tudo que você vai fazer. Porque o que me dá medo é que a gente está fazendo isso, aí as pessoas perdem o peso ali 10, 15 quilos em um mês. Eu acabei de receber uma paciente que perdeu 10 quilos em 30 dias. A massa muscular dessa paciente foi embora, né? Eu falei assim, minha amiga, menos. Né? Você vai melhorar sua fertilidade. Estamos numa felicidade, né? Como se fosse a glória total. E não é isso que a gente deseja. A gente quer uma perda de peso saudável. E sustentável a longo prazo. Então, lembrem, gente, que essas medicações, elas são bengalas. A bengala a gente usa enquanto precisa e depois a gente joga fora. Quando a gente consegue aprender a comer, a mudar a rotina de vida. E, amiga, deixa eu como endocrinologista fazer um adendo nisso aqui, porque é muito importante, tá? A gente está falando de uma doença. Isso. A obesidade é uma doença crônica. Então, às vezes, o uso dessa medicação é por tempo indeterminado. Tudo né? bem. Então... Mas ela tem que vir associada à mudança de hábito de vida. Tem. Só que isso é aquela coisa da... Quando eu falo do tratamento medicamentoso da obesidade, eu já estou partindo do ponto que o paciente já está com alimentação e com exercício físico. Pronto, era isso, gente, que eu queria focar. Ele já está ajustado. Exato. Então, tem pacientes que precisam usar medicação para controle do peso. Quando eu não quero dizer para o resto da vida, porque tudo pode mudar, mas por tempo indeterminado. Mas é o médico, gente, que vai definir isso, exatamente. Porque existem riscos associados, né? Como eu falei, desnutrição, tem cânceres associados, né? Tem coisas que a gente não sabe ainda. E aí esses pacientes que fazem uso, né, por conta própria, têm efeitos colaterais, usam de forma errada, isso cai na mídia, e aí quem precisa usar fica com medo e não usa. Então, quem se beneficiaria realmente da medicação acaba ficando reticente em se utilizar, né? Isso. Eu fiquei com a dúvida com relação à discussão da gente, que eu acho que é importante a gente trazer para os nossos ouvintes. Então, eu vou puxar o queima-roupa, uma dúvida, e aí a gente continua. Fechou. Bola? Tá bom, não queima-roupa. A pessoa que usa a caneta emagrecedora, que tem uma obesidade, uma questão médica, clínica, com indicação, que tem indicação para usar a caneta, ela precisa usar para sempre ou se ela suspender, ela vai reganhar esse peso todo? Vamos lá. Como eu falei, essas medicações são indicadas para quê? Para tratar diabetes e tratar obesidade, que são duas doenças crônicas. Então, essas medicações nesse perfil de paciente é para ser usado por tempo indeterminado. Tá? Mas tem pacientes, vamos supor, aquele paciente que teve uma perda de peso excelente, o diabetes dele está em remissão, esse paciente está fazendo exercício físico regularmente, controlou a alimentação, eu posso tentar diminuir essa medicação, ver como ele se comporta e em um determinado momento eu posso até suspender essa medicação. Mas eu tenho que acompanhar esse paciente para ver como que ele metabolicamente vai se comportar. Se o diabetes não vai descompensar, se o ganho de peso não vai retornar e as comorbidades associadas a esse ganho de peso não vai voltar. Então, tá? Esse paciente, essa segunda opção de paciente, ele poderia controlar o ganho de peso dele, controlar a saúde dele apenas com medidas de estilo de vida. É possível, né? Então, existe a fase de perda de peso e existe a fase de manutenção do peso perdido. Muitos pacientes vão precisar da medicação na fase de manutenção também. Às vezes, uma dose menor, tudo é ajustado. Por isso que é importante ter o acompanhamento médico. Mas é aquilo que eu falei, da memória metabólica. O corpo vai fazer de tudo para levar o paciente para o peso máximo que ele teve na vida. E tem metabolismo que é ali tão lento, tão resistente, que sem a medicação, mesmo fazendo toda a carga de exercício físico, mesmo controlando a alimentação, não consegue. Acaba tendo reganho de peso. Interessante, é bom, porque fica também na cabeça da população de que as pessoas que reganham peso são, como você disse, preguiçosas, né? Comilonas, né? Não falha, não é. De forma alguma. Né? Então, existe esse perfil de paciente que mesmo ele fazendo tudo lindamente,
ele ainda precisa da medicação para conseguir manter o peso saudável. Tá? Para esses pacientes, e aí estou aqui fazendo, enfim, uma digressão, talvez a cirurgia bariátrica ainda tenha espaço no futuro. Só se financeiramente for muito difícil do paciente manter, né? Porque a bariátrica, ela traz outras complicações também, né? E traz um reganho de peso em torno de 10 a 15 anos, né? Não existe cura da obesidade, nem a cirurgia bariátrica cura a obesidade. Obrigada, não cura a obesidade. Então, se esse paciente pós-bariátrica não cuidar da alimentação, do exercício físico, ele vai reganhar peso. Se não operar a cabeça, né, amiga? Exato, né? Então é um acompanhamento multidisciplinar que esse paciente precisa. Isso. Muitas vezes, gente, vai precisar de terapia também prolongada, né? O uso de outras medicações associadas para outros problemas de saúde mental, nutricionistas especialistas, né, em distúrbios, né? Alimentares, porque nem sempre, né, esse paciente com obesidade ele vai tolerar um cardápio fixo de coisas que ele tem que comer. Né? Por exemplo, eu vou fazer jejum intermitente, vou fazer cetogênica. Você consegue fazer isso para sempre? E outra, não é todo perfil de paciente que pode fazer essas dietas, né? Então, tudo tem que ter acompanhamento. Nem tudo é para todos, né? Tudo é para todos, certeza. E por último, a última pergunta do nosso queima-roupa. Dá para emagrecer com saúde e, mais importante, sem culpa? Claro! E como? Dá para emagrecer só com exercício físico e a alimentação saudável, sem as medicações. Mas eu quero mais uma vez pontuar aqui a importância que essas medicações trouxeram para o tratamento da obesidade, tá? Mas não é porque existem essas medicações que a gente tem que abandonar o básico. O tratamento da obesidade começa com alimentação saudável e com exercício físico. E exercício físico, musculação e aeróbico. Não adianta essa. Meu cardiologista falou que basta fazer musculação. Não, é os dois. Quem queima gordura, gente, é o aeróbico. A musculação é importante também para perda de peso, mas para ajudar a acelerar o metabolismo, deixar o metabolismo mais ativo, ajudar na fase de manutenção, mas não abandonem o aeróbico, porque eu estou vendo esse movimento, sabe? Mudança. Das pessoas só quererem fazer musculação e abandonar o aeróbico. Para queimar a gordura, precisa do aeróbico. Para condicionamento físico, né, cardiovascular, precisa do aeróbico também, tá? Excelente. E para perder peso, o aeróbico, no mínimo 150 minutos por semana. De intensidade moderada a intensa. Então, uma caminhada onde a gente consegue ter esse bate-papo não vai emagrecer. Exatamente. 150 por semana, a gente dá mais ou menos 30 minutos por dia ou 1 hora, né? 3 vezes na semana de 50 minutos ou 5 vezes na semana de 30 minutos. Mas aquela caminhada, né, rápida, não cheirando a fruta da feira. Se a frequência cardíaca se elevar, aquele exercício aeróbico ele está sendo efetivo. Então, tem que atingir a frequência cardíaca máxima e aí cada um, de acordo com a idade, a gente faz esse cálculozinho, né? Então, para ter uma queima de gordura, para ter efetividade, o aeróbico ele tem que elevar a frequência cardíaca. Lu, muito obrigada. Foi essa conversa deliciosa, muito informativa. Estou sempre à disposição, me convidem sempre. Ai, gente, já tá acabando, meu coração tá pequeno, porque a gente tem várias informações. E ainda falta sem muita spoiler. coisa. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar 2 horas, 3 horas de podcast. Ou seja, haverá retorno. E aqui? Por favor, fale para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, qual o seu Instagram. Sim, meu Instagram, @doutora Louise Cruz, DRA Louise Cruz. Eu atendo presencialmente aqui em Salvador, mas com a telemedicina a gente atende, né? Não tem mais limites de fronteiras. Então eu estou à disposição, né? Lá nas redes sociais, no meu consultório, para poder ajudar vocês em todo esse processo de tratamento da obesidade, que tem que ser com respeito, com cuidado, com carinho. E eu digo que lá fora já tem muito julgamento. E no meu consultório é acolhimento. Acolher esse paciente. Isso, né? É verdade verdadeira. E muito obrigada. Obrigada. E obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Continuem acompanhando a gente. Vai ter muito conteúdo interessante nas próximas semanas. E mande para quem você acha que vale a pena, para aquela amiga que está usando a canetinha suspeita, para ela entender que ela pode procurar um médico, um nutricionista, começar a se exercitar. Mande para amiga, para vizinha, para tia. E lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje.
O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!